Bom dia. Acho que agora as coisas vão funcionar. Bom, realmente é legal a gente estar aqui discutindo esse assunto de inteligência artificial. 30 segundos me apresentar, né? Me chamam de palestrante principal, vem aqui, quem é ele? Bom, durante muito tempo trabalhei em grandes corporações, seja usuário de tecnologia, a Shell, Chase Manhattan, na consultoria, na antiga Price e hoje PwC, até que a PwC foi adquirida pela IBM, me tornei IBMista, e fiquei como diretor de novas tecnologias da IBM durante bastante tempo. E em 2000, há uns 5 anos atrás, eu saí do mundo corporativo e hoje estou atuando em investimento de startups. A gente tem a Kick Ventures, então nós atuamos em mentoria e investimento em startups, e eu acredito que uma grande parcela delas, das 70 startups que nós estamos investindo, a grande maioria tem inteligência artificial embutida, e isso nos dá uma visão bastante interessante do que está acontecendo, e essa visão que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, e eu gostaria de vir... Ué? Só passa aqui, não passa aqui no... Vocês vão ter que vir aqui para cá olhar a tela, pô. Vamos ver. Vamos lá, vamos tentar de novo? Ó. Só passa aqui. Vamos ver agora? Ah, beleza. Novamente, é o Windows que está rodando aqui. Nada pessoal. Mas então, vamos voltar um pouquinho no tempo, antes de vocês nascerem, 1968, né? Ninguém nasceu em 68, só eu. Mas antes disso até. Um filme clássico, A Odisseia do Espaço. Esse filme foi muito interessante, que ele visualizava um futuro longínquo, que seria o século XXI, 2001, primeiro ano do século XXI, seria 30 anos à frente. E um dos personagens principais era um computador, chamado HAL. O HAL, ele falava, interagia conosco, com as pessoas, né, com os artistas ali no filme, né, com os personagens, entendia as emoções e chegava a expressar emoções, sentia emoções, inclusive medo. Né, quando ele sentia que, na fase final do filme, bom, vocês vão ver, talvez, ia ser desligado, ele sentiu medo da morte. Isso foi há 50 anos, na verdade. Muitas dessas coisas se tornaram verdade, outras ainda não, mas provavelmente grande parte vai se tornar verdade. O roteirista Arthur Clarke, é um inventor, o escritor de ficção científica, ele criou essas 3 leis, que eu acho que são significativas e têm muito a ver com o que nós vamos falar aqui, né? As 3 leis de Clarke. Realmente, quando a gente diz, né, um cientista diz que determinada coisa vai acontecer, é bem provável que aconteça, e quando ele diz que aquilo não vai acontecer, provavelmente ele está errado, porque aquilo vai acontecer. E, principalmente, essa terceira lei, né, quando nós não entendemos bem que a tecnologia, ou quando ela talvez não esteja ainda suficientemente evoluída, é magia, é mágica. Então, muitas vezes, nós imaginamos que o que nós estamos vendo de inteligência artificial é mágica, mas não. É uma realidade que está se consolidando muito rapidamente. E quando nós falamos em muito rapidamente, e foi até interessante o Hélio ter comentado sobre esse curso na universidade, a Singularity University, que nós, na Singularity University, também fiz esse curso, acho muito interessante, recomendo, é a visão exponencial que as coisas estão acontecendo. E é muito interessante a gente perceber quão diferente é pensar linear, que é a nossa maneira de pensar. Nós pensamos linear. Nosso tempo é linear, nossa distância é linear, e nós imaginamos ou intuímos o futuro baseado na nossa experiência recente, que é uma experiência linear, por os últimos poucos anos. Imaginamos o futuro muito parecido com esse passado recente. Vamos fazer uma analogia muito simples, usando a distância. Vamos supor que eu haja de forma linear. Vou pensar linear, ajo de forma linear, vou dar 30 passos, e cada passo tem 1 metro. Eu dei 30 passos, andei 30 metros, cheguei no final aqui da parede da porta de saída. Agora, o que é exponencial? O primeiro passo foi 1 metro, o segundo foi 2, depois 4, 8, 16.
O 30º passo não é chegar até o final dessa sala. O 30º passo equivale a 26 voltas à Terra. Isso que é a diferença fundamental entre pensar linear, onde o futuro é parecido com o presente, e pensar exponencial, onde o futuro é muito diferente do presente. E nós podemos ver isso na prática. Aqui está um exemplo, que é a rápida evolução, digamos, de algoritmo de reconhecimento de voz. Há 6 anos atrás, 75% de acerto, quer dizer, 1 em cada 4 ele errava, e hoje ele consegue ser mais preciso que nós em reconhecermos uma figura, reconhecermos uma imagem, em muito pouco tempo. E isso se dá pela evolução exponencial da tecnologia. Por exemplo, nós começamos a falar em reconhecimento de imagens, vocês estão vendo aí como os sistemas conseguem evoluir significativamente em muito pouco tempo. Estão vendo em cima um algoritmo meio doidão, aquele que cria imagens psicodélicas. Quer dizer, a partir de uma imagem, ele consegue criar uma imagem considerada psicodélica. O de baixo, você tem um algoritmo que sabe as diferenças entre as estações do ano, em hemisférios que têm, né, regiões do planeta que têm estações do ano bem significativas, e transforma uma imagem real, uma fotografia de um verão, numa fotografia do inverno. Essa fotografia do inverno não foi passada para ele. Ele aprendeu com outras fotografias o que é o inverno. E, mais do que isso, nós já conseguimos ter algoritmos que conseguem, a partir de uma explicação, um simples texto, gerar imagens que correlacionam com esse texto. Então, vocês veem frases, imagens geradas por esses algoritmos. E esse espaço de tempo dessa evolução ela é muito curta. Então, novamente, voltando às leis de Clarke, isso significa que o que parece magia é porque talvez a gente não entenda bem o que ela realmente faz, mas é uma realidade que está no nosso dia a dia. Em 2011, apareceu uma notícia do Watson ganhando de competidores desse programa de televisão, o Watson da IBM, né, um sistema de inteligência artificial, que é o Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas, só que a característica que é diferente da maneira tradicional. Quem descobriu o Brasil? Quer dizer, você não faz a pergunta, na verdade, você dá uma resposta e os competidores têm que formular a pergunta cuja resposta foi dada pelo apresentador. Então, eu tenho que entender toda, digamos, não só a sintaxe, mas a semântica da questão e fazer essa resposta. Ele conseguiu fazer isso. Ganhou dos campeões do Jeopardy. Eles conseguiram colocar ali na disputa os 2 principais vencedores ao longo de décadas de programa, e o Watson ganhou. E poucos anos depois, em 2016, 5 anos depois, nós já vemos exemplos como o DeepMind, que é uma empresa que o Google comprou, através de algoritmos extremamente sofisticados, ganhando do campeão mundial de Go. O Go é um jogo antigo, tem mais de 2.500 anos, mas é um jogo extremamente difícil de estratégia, que leva a intuição, muitas vezes, em conta. Você tem que realmente ter uma capacidade de pensar e de intuir e de definir estratégia, planejar estratégias de uma forma extremamente sofisticada, e o sistema conseguiu ganhar do campeão mundial, que é um coreano. Então, repare como a evolução tem sido muito rápida. Isso nos faz fazer a pergunta, mas por que isso está acontecendo? Está acontecendo por várias razões. Primeiro, pela famosa lei de Moore da evolução exponencial da tecnologia digital. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo exponencialmente. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, digamos, dobrar a capacidade computacional a cada 12, 18 meses, quando você fala em exponencialidade, no início parece pouco, né? 2, dobrou para 4, dobrou para 8, os espaços são relativamente pequenos. Mas nós estamos com a ciência da computação aí há uns 50 anos, o que significa que os espaços, ou seja, aquela dobrar a cada 12, 18 meses, são saltos significativos. Imagine que você esteja na casa do 1 milhão, o próximo passo é 2 milhões, o próximo passo é 4 milhões. Olha a distância, o salto entre um aspecto e outro. É esse momento que nós estamos vivenciando. Só para vocês terem uma ideia, e ali estão vendo uma figura bem curiosa, em 1985, o maior computador do mundo era o Cray 2, custava
torno de 27 milhões de dólares, ocupava 3 vezes esse espaço aqui, e apenas 27 máquinas foram construídas. Hoje, nós temos esse supercomputador no nosso bolso, um iPhone. O que ocupava 3 salas, custava 10 milhões de dólares, está no nosso bolso. E nós temos bilhões de smartphones. Então, isso é uma característica fundamental da evolução exponencial, muito pouco tempo. Além da capacidade de aumentar, a tecnologia se torna mais e mais minúscula, invisível. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o transistor, que é o tijolinho da tecnologia da informação, quando ele foi criado, era visível, estava lá, aquela campânula. E aqui, se vocês olharem essa formiga que está passando aqui no chão, não? Aqui, na mandíbula dela tem um chip com 100 milhões de transistores. A tecnologia está se tornando invisível. E esse horizonte curto espaço de tempo isso está acontecendo. Isso é o motor que permite realmente a tecnologia exponencial, né, a tecnologia digital ser exponencial, e nos faz viver num mundo de dados. Nós estamos num oceano de dados, nós estamos imersos em dados. O tempo todo nós estamos gerando dados. Nós estamos gerando dados na casa do zettabytes. Zettabytes, só pesquisar no Google, está fácil, é 10 elevado a 21 zeros. É isso que nós geramos de informações a cada ano. E nossas informações são geradas por nós. Daí vocês... O que nós geramos em apenas um único minuto na internet, está tudo visto aqui. No Brasil, nós somos conectados, nós temos aí, dos nossos 200 milhões de brasileiros, por exemplo, metade está no Facebook, 120 estão no WhatsApp. Aí dá para entender quando proíbe-se o WhatsApp, né, a comoção geral que acontece no país, que a gente não faz nada, porque todo mundo está conectado no WhatsApp, depende do WhatsApp. E repara, nós estamos falando de um planeta no qual apenas metade da população está conectada. Metade. Nos próximos 10 anos, talvez até menos, a outra metade vai se conectar. Essa outra metade significa mais 3,5 bilhões de pessoas se conectando. Esse número vai crescer exponencialmente. E, além dos objetos, que são, além das pessoas que estão conectadas, os objetos também vão se conectar, já estão se conectando. Estima-se que, talvez, em mais 1 ou 2 anos, nós cheguemos a cerca de 20 bilhões de objetos conectados. Parece um número grande, são 3 vezes a população do planeta, mas 20 bilhões de objetos não representa nem 1% do potencial de objetos conectáveis nos próximos 10 ou 15 anos. Nós vamos estar falando em algo em torno de 20 trilhões de objetos, gerando dados, se comunicando, se conectados com pessoas, e pessoas conectadas com os objetos. Então, realmente, nós estamos entrando numa sociedade onde o seu petróleo, como foi a sociedade industrial baseada em petróleo, a sociedade digital são os dados. Mas os dados por si não têm significado se a gente não tiver motores. E os motores são os algoritmos de inteligência artificial. Então, no mundo de dados, onde o dado é o novo petróleo, o motor é a inteligência artificial. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia e vai se tornar tão relevante para a sociedade quanto a eletricidade hoje é para a nossa vida. E eu vou mostrar, basicamente, o que já está acontecendo e o que nós imaginamos que, nos próximos anos, isso vai se consolidar mais e mais. Então, esse é o nosso pano de fundo dessa discussão da inteligência artificial. E eu diria o seguinte, hoje, nós já usamos, muitas vezes, sem perceber. O Hélio comentou do Waze, eu vim do Uber, algoritmo de inteligência artificial. Os algoritmos já nos influenciam. Recomendação de um filme, de um livro, você compra um livro e te diz, olha, que tal ler esse? E realmente é interessante. À medida que ele vai aprendendo sobre você, ele vai te entendendo bem o seu conhecimento, o que você gosta. Eu compro muitos livros pela Amazon, pelo Kindle, que é fácil, né? Um clique você compra um livro. Então, tem vários livros lá que eu tenho que ler ainda. O meu desafio é ler os livros. Comprar é fácil, ler já não, né? Eu continuo ainda lendo na minha velocidade analógica, mas tem uma vantagem, você lê só os pedaços que você quer. Né? Se você não gostar, joga fora, porque custou, às vezes, $1, $2. Então, muda bastante o conceito. Netflix e assim por diante. Não, faz parte do nosso dia a dia.
Mas nós podemos ir mais à frente, quer dizer, as recomendações podem ser baseadas também na nossa interação normal nas mídias sociais. Hoje nós estamos o tempo todo conectados, e nós expomos o nosso dia a dia. Nós jogamos fora a privacidade, e é verdade. Eu posso saber, aliás, o Facebook sabe mais sobre vocês do que vocês mesmos. Vamos dar um exemplo interessante. O Facebook fez recentemente tem o Facebook Labs, né, o laboratório de pesquisa. Eles fizeram uma experiência muito interessante, analisando os posts e chegando à conclusão quão eficiente o algoritmo deles saberia identificar você. Quer dizer, a opinião sobre você, e a opinião dele sobre você baseada em comparação com colega de trabalho, amigos, parentes, esposa e assim por diante. Ele chegou a uma conclusão interessante, que apenas analisando cerca de 10% dos posts que você tem, ele teria digamos, um grau de acerto similar ao dos seus colegas de trabalho, em relação a você. Os seus colegas imaginam que você é, o Facebook acharia que você é também, por 10% dos posts analisados. Em torno disso, não é um número exato. Com aproximadamente 30%, ele chegaria ao mesmo grau de acerto de amigos, que tem uma intimidade maior com você. Com cerca de 60% a 70% de análise dos posts analisados, seria equivalente aos seus familiares, sua mãe, seus filhos. E com 80% a 90% do seu marido ou sua mulher. Ou seja, com um pouco mais do que isso, ele sabe mais do que o seu marido ou sua mulher sobre você. Simplesmente porque você expõe as suas ideias no Facebook. E expondo as suas ideias no Facebook, expõe seus gostos, seus hábitos. E aí eu posso, como essa startup, a Netra, ele analisa as fotos e recomenda às lojas que têm interação com ele, né, com o algoritmo, com o startup, que tipo de roupa você vai se interessar. Porque ele vê que você, por exemplo, no inverno, quando você viaja, você utiliza gorro vermelho, roupas de cor amarela e assim por diante. Então, eu sei o tipo de roupa que você gosta, estilo de roupa que você usa, as cores que você gosta. E, provavelmente, eu vou acertar esse processo de recomendação, porque é exatamente o que você gosta que alguém vai dizer, olha, tem uma oferta para você que adora vermelho, e que você utiliza vermelho no inverno. Estamos chegando no inverno. Que tal você comprar essa roupa aqui adequada no seu tamanho para você? Nós podemos ir mais além. Quer dizer, uma vez é recomendar, outra é interagir de uma forma muito mais fácil, natural. Né? O Hélio comentou sobre o Alexa, e realmente é uma realidade. A gente bate um papo com ele, troca ideias, ainda no inglês, mas isso é questão de tempo para outras línguas, como o português, e já tem algumas aplicações muito interessantes. A Amazon é uma empresa extremamente inovadora, inclusive com entrega de mercadorias em drone. Então, uma experimentação em ambiente controlado, mas que é um exemplo da exponencialidade. Isso aqui é um ambiente controlado, não vai levar muito tempo. Se você pensar linear, parece que vai levar muito tempo, mas exponencialmente é muito rápido. O que é que eles fizeram? Uma pessoa interage com a Alexa sobre uma receita, está fazendo lá um bolo, qualquer comida dessas, e chega à conclusão, em um determinado momento, batendo papo. Não, faz isso, faz aquilo, esquenta, coloca agora no forno, coloca esse tempero. Eu não tenho isso. Um determinado ingrediente faltava. Alexa, eu preciso de, sei lá, páprica. Me traz aí 100 gramas de páprica. E logo depois estava um drone batendo na porta ali, né, com 100 gramas de páprica. Futurologia? Pode ser, mas é real. Esse teste funcionou, o drone chegou lá, entregando lá aquele ingrediente que faltava. Novamente, eu penso exponencial e não linear. Linear, isso vai levar muito tempo. Aqui no Brasil não vai funcionar, no Rio de Janeiro, o traficante vai dar tiro. Não, mas vamos pensar exponencial. Uau, isso vai acontecer? Sim. Parece impossível? Não, não é impossível. É muito rápido esse processo. E a gente tem algumas coisas interessantes. Essa é brasileira. Essa é uma das startups que eu faço mentoria, que tem participação no conselho, que tem um equity, que é uma aplicação de inglês, Mr. Turing. Então, é o treinamento adaptativo, a gente entende que esse é o fenômeno fundamental da educação, quer dizer,
Nem todo mundo aprende no mesmo ritmo, nem todo mundo tem o mesmo interesse, então a escola tem que se adaptar a cada um de nós, não nós nos adaptamos à escola, como é hoje, né? Todo mundo na mesma sala assistindo a mesma coisa. Então, ele não precisa de um aplicativo, está disponível, está free, está em teste. Então, vocês entram no Facebook na página do Mr. Turing English Class, quem quiser entrar, abriu a página, entra, send message e começa esse bate-papo em inglês. Ele começa a conversar com você, você começa a praticar inglês com ele, e ele se adapta ao ritmo e ao entendimento de cada um. Você sabe mais, obviamente ele vai tornando mais difícil, sabe menos, ele vai mantendo o grau de facilidade fácil. E uma outra coisa que nós estamos implementando, já inicialmente com alguns poucos, são ambientes de realidade virtual, como esse, que é a imigração americana, entre outros ambientes que a gente vai colocar. Ou seja, você vai falar com o personagem, que é o sujeito da imigração americana, aquele sujeito simpático que recebe você em Miami, e ele vai simular o comportamento desse cara. E você vai ter que interagir com ele. E, além disso, vocês estão vendo aí o microfone, você fala, e eu consigo medir o grau de precisão da sua pronúncia em relação ao inglês americano. Infelizmente, ainda estamos só com o inglês americano. Mas ver quão perfeito está a sua pronúncia. Eu consigo medir isso e mostrar isso para você. E aí você vai praticando. É difícil fazer isso? Foi feito com bibliotecas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, open source, com algumas coisas que nós escrevemos, com uma equipe de 6 pessoas, em Ribeirão Preto. Quer dizer, nós não estamos falando de uma empresa de 500 mil funcionários que tem bilhões de dólares, uma startup. A gente está conseguindo colocar isso no ar rapidamente. Isso aqui entrou no ar em menos de 6 meses. Então, não é algo impossível de fazer. E nós podemos pensar em coisas mais sofisticadas. Se nós acompanhamos o nosso dia a dia e conseguimos, com algoritmos, medir, por exemplo, o que vocês querem, fazer recomendação, também eu possa fazer previsão. Sim, essa é uma experiência interessante até da Amazon, também experimental, mas, novamente, pensemos exponencial, que ele parte do princípio que se eu conheço bem você, eu sei como você está interagindo aqui com o meu site ou com o meu aplicativo e está gostando de determinado produto, antes de você dar o clique lá no botão de buy, de compra, eu despacho a mercadoria para você. Eu te envio antes de você pensar em comprar. Você está pensando ali, pô, legal. Antes de tomar a decisão, eu envio a mercadoria. E, interessante, a taxa de acerto tem sido mais de 80%. Pode ser pouco, mas em muito pouco tempo pode chegar a 100% à medida que ele conhecer mais e mais você. E isso vai em todos os lugares. Empresas sólidas, centenárias, como a General Electric, caminhando na direção de ser uma empresa de inteligência artificial e embutir sensores em suas turbinas, locomotivas, e não mais ser uma empresa que vende as turbinas, mas que gerencia a frota de aeronaves das empresas aéreas. Uma turbina gera cerca de 1 terabyte num voo entre Rio e Nova York, por exemplo, e eu consigo prever se determinada peça pode apresentar um defeito algum tempo à frente. Então, aproveito a escala da aeronave, que eu conheço as escalas de voo das empresas aéreas, e faço a troca numa escala onde vai ter um pernoite. Então, faço toda a logística para entregar a peça e assim por diante. Então, eu saio da manutenção preventiva, troca óleo a cada 10 mil quilômetros, para a preditiva. Antes de ser apontado um erro, né, de acontecer o erro, eu consigo identificar essa ocorrência e corrigir isso. Então, esse é um negócio que nós vemos acontecer já no dia a dia, em grandes empresas, em médias empresas e pequenas empresas. Falei de uma startup pequena, como nós estamos fazendo a Mr. Turing, estamos falando de grandes empresas. Nós podemos falar, já que eu estou citando a Amazon, a atividade de um centro de distribuição, onde robôs fazem, digamos, toda a operação do centro de distribuição, quase toda a operação, com muito mais precisão. Nós podemos falar de atividades que, até algum tempo atrás, eram inimagináveis que algoritmos pudessem, de alguma forma, chegar perto. A gente imaginava uma fábrica robotizada, aquela linha de produção, onde, em vez de ficar apertando o botão, eu teria robôs fazendo isso. E já vemos isso. As fábricas hoje são inteiramente automatizadas. A piada da indústria, basicamente, é que as fábricas estão tão automatizadas que bastam apenas 2 seres nessa fábrica, um cachorro e um homem.
o homem está ali para alimentar o cachorro, e o cachorro está ali para não impedir que o homem toque em qualquer botão da fábrica. Mas esse é o grau de automação na indústria. Mas nós não estamos na indústria, eu sou advogado, eu sou um consultor, eu sou um médico, eu estou imune a isso. Talvez não. O que já vemos de experiências bem-sucedidas de startups na área de jurídica, por exemplo, é extremamente interessante. O que é um escritório de direito, basicamente, né? Você tem alguns poucos advogados sêniores, medalhões, e tem um conjunto de estagiários que ficam fazendo buscas em jurisprudências, casos similares, ver as decisões daquele juiz, onde o processo vai ser julgado, para saber como é que ele se comporta em determinado tipo de julgamento, e assim por diante. Ora, algoritmos fazem muito mais rapidamente, com muito mais amplitude isso. Então, não preciso do estagiário. E aí eu tenho um grande desafio, porque a formação acadêmica, no caso do direito, no Brasil, é puramente teórica. Você sai ali da faculdade, com teoria, faz o estágio para depois chegar a ser um advogado experimentado. Se eu não tenho mais o estágio, como é que eu consigo ser um advogado sênior? Então, o sistema educacional tem que ser inteiramente remodificado para a educação prática acontecer lá na própria academia. Mas não vamos apenas ficar no direito, vamos na área médica. A área médica também, não apenas aquelas cirurgias onde um robô tem uma participação, uma cirurgia de altíssima precisão, mas no processo de tomada de decisão. Onde você consegue, por exemplo, você reconhece imagens com muita precisão, eu consigo reconhecer aqueles sinais fracos. São pequenos sinais que eu não consigo, eu como ser humano, identificar que aquilo tem um potencial de ser um futuro, ou ser um futuro indicativo de um tumor, por exemplo, no caso de oncologia. A gente não consegue reconhecer padrões dispersos, e os algoritmos conseguem. Então, eu consigo, com muito mais precisão, apontar eventuais potenciais de doenças que vão acontecer, reconhecendo esses sinais fracos em imagens. Então, basicamente, isso é uma publicação de medicina, e vocês estão vendo a frase, que a questão não é se o sistema de inteligência artificial, de alguma forma, os médicos vão estar usando, o sistema de saúde vai estar usando. Vai ser, digamos, ilegal, praticamente, não usar. Quer dizer, o cara vai estar completamente fora da realidade, vai ter que estar fazendo. Seria até, digamos, ilegal, ou não seria ético não utilizar, devido ao potencial que isso tem em relação ao tratamento das doenças. Bom, beleza, nós falamos de direito, nós falamos de médicos, eu não sou de direito, né, eu não sou advogado, também eu não sou médico, eu trabalho na área de TI, então eu estou imune a isso, que eu faço algoritmos? Infelizmente, não. Né? Você já vê aí o Deep Coder conseguindo pegar pedaços de código, vai lá no GitHub e outros, pega pedaços de código e entrega um programa quase pronto para você, de modo que você faça apenas pequenos ajustes. Então, aí, novamente, aquela questão do direito. Será que... Como é que eu formo um desenvolvedor experiente se toda aquela parte inicial, que era começar a aprender a codificar, já não preciso mais dele? Aí também tem um outro desafio, como é que eu vou criar os futuros desenvolvedores de sistemas? Que tipo de desenvolvedor vai ser? O que escreve linha de código, ou que consegue interagir com o sistema de inteligência artificial e, de alguma forma, fazer as perguntas corretas? Talvez a formação educacional tenha que ser repensada também. E nós podemos ir um pouco mais à frente, em áreas que são consideradas inteiramente longe do impacto da inteligência artificial, que envolve muito criatividade, inovação, que é marketing. E aí nós estamos vendo as próprias áreas de marketing. Esse aqui é um instituto focado na implementação e na discussão de inteligência artificial, especificamente na área de marketing, dizendo claramente isso. Olha, isso vai acontecer, vocês observam aí, isso vai provocar uma disrupção muito mais cedo do que o próprio pessoal de marketing está pensando. Então, não tem nada que vá escapar. De alguma forma, vamos ser afetados. Inclusive, daqui a alguns anos, não precisa mais ter um sujeito como consultor falando inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai estar substituindo muitas das tarefas de consultoria. Esse é um desafio extremamente interessante. Qualquer que seja a função que nós exerçamos, por mais sofisticada que ela seja,
se nós a dividirmos em pedacinhos ou em microtarefas, nós vamos ver que muitas dessas microtarefas são robotizáveis, são automatizadas, repetitivas. Eu não preciso fazer. Eu, como ser humano, não preciso fazer isso. Na verdade, eu estou fazendo o trabalho de robôs. E, simplesmente, eu estou repassando a eles o que é deles. Isso muda bastante o que é uma determinada função que nós exercemos hoje, uma carreira que nós exercemos hoje, e o processo de aprendizado onde nós aprendemos. Então, com certeza, nós temos aí mudanças significativas vindo pela frente, e esse potencial é infinito. Imagine que eu esteja aqui falando com vocês, repare, tudo isso aqui eu estou mostrando são coisas que estão, de alguma forma, sendo experimentadas ou em laboratório ou em uso real. Eu não estou falando do que vai ser, estou falando do que já está acontecendo hoje. Mas imagine que eu esteja conversando com vocês, tem um painel onde eu estou conectado a, por exemplo, ao Google. Todo o acesso à informação quase instantânea que eu consigo ter. Ou seja, nesse bate-papo, a minha capacidade de expressar a minha experiência profissional e mais todas as informações que o Google tem, vão me tornar uma pessoa com muito mais informação, muito mais capaz de responder a questionamentos de vocês. Agora, não apenas eu, mas todos vocês também estão conectados ao Google. Imagine o nível do debate que nós vamos ter aqui. E imagine que não seja só essa sala, sejam 7 bilhões de habitantes do planeta conectados ao Google. Que nível de debate nós vamos ter? É isso que nós entendemos que é a exponencialidade que vai transformar a nossa sociedade como um todo. E nós não estamos falando de algo que seja esse negócio vai acontecer daqui a 15, 20, 30, 50 anos. Não, as coisas já estão acontecendo. A inteligência artificial não é futuro, a inteligência artificial é presente. Todos os exemplos aqui foram reais. E nós vemos claramente isso já demonstrado na prática. Empresas de consultoria estão analisando os impactos da inteligência artificial no dia a dia das empresas, no dia a dia da sociedade, e identificando realmente resultados bastante significativos. Esse aqui é um estudo global da PwC, a Price, e vocês veem alguns números bastante interessantes. Um deles está ali, bem claro, que o potencial da inteligência artificial de influenciar a economia do planeta como um todo, o PIB do planeta, se situa na casa dos 15 trilhões de dólares, quer dizer, pela eficiência operacional que você consegue colocar, na substituição de tarefas hoje feitas pelo homem por máquinas e o homem fazendo outro tipo de funções. Então, tudo isso tem um impacto significativo na sociedade como um todo, na produtividade e, digamos, na riqueza da sociedade como um todo. A própria McKinsey, que é uma das mais conceituadas empresas de consultoria estratégica, fez um estudo com algumas centenas de empresas e já chegou a conclusões bastante significativas. A diferença medida, por exemplo, vamos imaginar, pela lucratividade, pela eficiência da empresa. A lucratividade talvez seja um bom termo, são uma das várias variáveis que ela utilizou, mas vocês veem entre as empresas que estão usando intensamente, com uma visão estratégica, e as que não estão usando com uma visão estratégica, simplesmente fazendo experimentação, ou simplesmente deixando o trem bala, né? Porque não é o trem saindo da estação, o trem bala saindo da estação. Não dá para correr atrás, se você tentar ficar discutindo quem carrega a mala quando o trem já está saindo. Então, reparem que o laranja significa quem já está usando de forma estratégica e intensamente. E as outras cores, quem não está usando ou está muito incipiente. As diferenças são significativas. Alguns setores, como, por exemplo, healthcare e finanças, é fundamental. Os sistemas financeiros, ou as empresas do sistema financeiro que não estiverem envolvidas em inteligência artificial intensamente, simplesmente vão desaparecer. Mas a minha empresa tem 100 anos. Algumas características, né, que, principalmente as empresas que estão no dia a dia, elas se resguardam, são, primeiro, a minha empresa é sólida. Estou aqui há 100 anos, então nada impede que eu vou continuar. Isso não garante absolutamente nada.
Recentemente, alguns estudos acadêmicos muito fortes, tanto da Yale University, no MIT, como da Washington University, mostraram algumas características de transformação da sociedade muito intensas. Primeiro, o tempo de vida médio das... E vamos pegar as principais empresas do mundo, da lista das 500 maiores empresas, caiu em um século, quer dizer, em 1920, era em torno de 67, 70 anos, e agora está em torno de 15, 16 anos. O tempo médio de vida caiu de 67 a 15 anos, no horizonte de 100 anos. E não vai parar por aqui, vai continuar. O segundo aspecto que a gente tem observado em vários estudos, e isso com altíssima probabilidade de acontecer, até um estudo do MIT, muito incisivo, que ele diz o seguinte: olha, nos próximos 10 anos é muito pouco tempo, nos próximos 10 anos, cerca de 40% das 500 maiores empresas do mundo ou desaparecerão ou perderão sua relevância. 40% é um número significativo. Ou seja, nós estamos num mundo em transformação, e transformação muito rápida. O fato de ser uma empresa centenária não garante absolutamente nada. O que trouxe você ao presente não vai te levar ao futuro. O fato de você ter uma base de clientes significativa não representa nada. Pega, por exemplo, o WhatsApp, ele surgiu, hoje tem quase 2 bilhões de usuários em muito pouco tempo. Nenhuma empresa de telecomunicações tem esse número de clientes. Eu tenho uma reputação, tenho um status de mercado. BlackBerry era um símbolo de status há poucos anos atrás, e hoje, né, se você tem um BlackBerry hoje, pô, ainda tem um BlackBerry, coitado. Quer dizer, e antes era um símbolo de status, né? Pô, o cara tem um BlackBerry, legal, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Desapareceu Nokia, Kodak, Blockbuster, tem vários nomes aí, né? Então, claramente, nós estamos aí já sentindo esses sinais. Aqui, por exemplo, é mais uma pesquisa, eu estou trazendo coisas bem concretas aqui do MIT, com o Boston Consulting Group, mostrando o impacto já hoje, talvez não seja muito grande, mas o pessoal está sentindo, e o impacto nos próximos 5 anos, é muito rápido. E repare uma coisa, o futuro, ele não vem ao presente. Quer dizer, não adianta você ficar, pô, isso vai acontecer, então vamos ficar esperando, porque daqui a 5 anos a minha empresa vai estar funcionando dessa forma. Não, se você não construir, ela não vai ser assim. Então, o futuro começa hoje, a partir de agora. Então, reparem, em 5 anos, nós estamos vendo que a maioria dos setores de indústria vai ser extremamente afetado pela inteligência artificial. Se vai ser extremamente afetado, o primeiro passo nessa jornada tem que começar agora, qualquer que seja o setor. Eu estou lá no setor público, isso aqui sempre foi assim, coisa vai devagar. Não é. Eu estou no setor de saúde, mas sempre foi dessa forma. Não é assim, não vai continuar dessa forma. E as tecnologias, principalmente as impulsionadas pela inteligência artificial, um exemplo claro é um veículo autônomo. O veículo autônomo tem um impacto, uma onda de choque que reverbera em todos os setores. Imagine a combinação de um veículo de inteligência artificial, com um veículo autônomo, é puramente algoritmo de inteligência artificial, é recheado de sensores, veículo elétrico. Toda a indústria automotiva está se preparando, e isso já é declarado explicitamente por todos os fabricantes, que mais ou menos em meados de 2000, entre 2025 e 2026, por aí, não vão mais continuar fabricando veículos a combustão, todos serão elétricos. Você está falando da Nissan, você está falando da Honda, você está falando da GM, você está falando da Ford, da BMW, da Audi, da Fiat. Então, basicamente, em torno do ano 2025, um pouco mais, um pouco menos, todos vão estar fabricando veículos elétricos. Veículos a combustão vão desaparecendo, são os que estão aqui e vão sendo trocados ao longo do tempo. Veículos elétricos têm 10% das peças de um veículo a combustão. Então, vamos pegar veículos elétricos, vamos pegar algoritmos inteligentes, que eu não preciso de motorista, e vamos pegar uma outra característica que faz parte, eu acho, do nosso dia a dia, do nosso pensamento, da nossa nova maneira de pensar, que é, será que eu preciso ter o carro, já que eu uso tão pouco? Eu posso apenas utilizar o carro. E esse pensamento, junto com veículos elétricos e inteligência artificial, muda praticamente a sociedade. Em muito pouco tempo. Por exemplo, a indústria automotiva muda, claro. Ela deixa de fabricar veículos
e vender os veículos para continuar fabricando, mas utilizar eles de forma para você utilizá-lo como um aluguel. Então, significa que, em vez de eu comprar o carro, eu vou apenas usar. E aí tem uma característica interessante. Se eu vou apenas usar, vai me levar de um lugar para o outro, depois vai levar para o outro lugar, depois para o outro, outra pessoa, depois vem, me deixa, pega fulano, leva para outro local, fica rodando para lá e para cá. Isso significa que talvez eu não precise ter uma empresa de locação de veículos. Será que eu preciso? Ou preciso de um Uber? Qual vai ser a diferença entre Uber, GM e uma Localiza? Não sei. Talvez seja um negócio só. E se nós olharmos que 95% dos acidentes são causados por nós motoristas, então todo o processo de seguros, que hoje é extremamente caro, talvez deixe de existir. E a própria empresa que coloca o veículo para você, pode ser a GM, pode ser a Ford, pode ser a Tesla, que já substituiu o Uber, que já substituiu a Localiza, pode substituir uma empresa de seguros, no caso, seguro de veículos. Então, onde é que estão os limites da indústria? Não sabemos. Muito bem, então nós já afetamos aí algumas indústrias, com o impacto da inteligência artificial no veículo autônomo. Nós estamos afetando o estacionamento, não precisa mais prédios com estacionamento, já que eu não tenho o carro, a propriedade do carro. Eu não preciso mais de concessionárias, eu não vou comprar o carro. Eu talvez precise muito menos oficina, porque a manutenção vai ser muito menor, 10% das peças apenas, e o próprio carro vai fazer a manutenção à noite, a hora que ele quiser. Quer dizer, ele mesmo resolve, vou fazer manutenção agora, não tem ninguém me usando. Uau! Olha quanta coisa está mudando. Motorista já era. E uma palestra que eu fiz recentemente, eu coloquei essa questão, e o título foi "Por que os executivos do McDonald's precisam se preocupar com a Tesla?". Aí vocês vão perguntar, o que tem uma coisa a ver com a outra, né? A Tesla é um veículo autônomo, nível 5, veículo elétrico, etc., etc., beleza. E o McDonald's é fast food. Qual é o impacto? Vamos pegar o mercado americano, onde a McDonald's tem uma parcela significativa da receita, 70% das vendas do McDonald's são em drive-thru. Se eu não tiver o drive-thru, eu vou ter um problema sério. Então, eu tenho que repensar o meu modelo de loja. Talvez não mais drive-thru, mas um drone-thru, algo parecido. E aí o espaço físico é completamente diferente, a localização onde ele vai estar é completamente diferente. Você não precisa estar no local de grande fluxo de movimento. Se o drone vai lá, pode ir a qualquer lugar. Posso ir para um espaço físico muito mais barato e menor. Muda completamente o que é hoje o planejamento estratégico de uma empresa como a McDonald's. Porque o veículo elétrico, inteligência artificial, surgiu lá na ponta. Então, esse cenário que nós temos que enfrentar. E a questão é que a grande maioria das empresas tem lido sobre o assunto, tem até compreendido a importância do assunto, mas ainda não agiu. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. O dado aqui está mostrando claramente que uma parcela significativa, quase 2/3, 60%, 60 e poucos por cento, um pouco menos aí, em alguns países é mais atrasado, não fizeram nada. E os que fizeram estão fazendo experimentações. Então, ainda tem muito espaço a percorrer. E nós não podemos perder essa corrida. Essa corrida ela é extremamente importante, por várias questões. Primeiro, eu tenho que me manter competitivo. E repare uma coisa muito curiosa. Eu, como uma empresa, eu tenho que me manter competitivo. Eu tenho oportunidade de usar a inteligência artificial para criar novos negócios. Não é tornar o que eu faço mais eficiente. Isso é interessante, mas pode criar novos negócios. Se eu sou uma escola e passo para um processo de escola adaptativa, de ensino adaptativo, onde, em vez de vir à sala para todo mundo ficar ouvindo um professor falar a mesma coisa, eu posso fazer aonde eu quiser, como eu quiser, online, e vir à sala para um debate, para um laboratório em conjunto, compartilhado, isso muda completamente o processo de, como a gente faz hoje a escola, espaço físico grande, eu não preciso de espaço físico, preciso de locais de compartilhamento, de troca de ideias. Eu tenho um outro conjunto de formação acadêmica, os professores não são mais professores, sim, são muito mais advisors, são muito mais orientadores, mentores, curadores. Então, isso muda completamente o que é o modelo de negócio da escola. Então, é um novo negócio. E outro ponto importante que vocês estão vendo aí é a ameaça de startups.
As startups, elas não têm a limitação das empresas de risco à falha. Ah, não faça isso, porque se fizer, aqui não dá. Aqui na minha empresa não dá para fazer dessa forma. Falhar, não, a gente tem que dar certo da primeira vez. Inovação é experimentação. Então, a ameaça das startups faz as coisas se mexerem. Por que os bancos estão falando em bancos digital? Porque as fintechs surgiram, elas estavam lá numa boa. O Itaú, o Bradesco, o Brasil, estava lá, beleza, olha, um olhava para o outro, beleza. Ninguém fazia absolutamente nada, e, de repente, vieram as fintechs cutucando, e eles tiveram que correr atrás. O Skype, o WhatsApp não surgiram de dentro da indústria de telecomunicações. Os caras saíram correndo atrás para tentar fazer alguma coisa. O Airbnb não surgiu de dentro do sistema hoteleiro. E está realmente causando uma devastação. Hoje, o Airbnb é a empresa que mais hospeda pessoas ao redor do mundo cada noite, mais que qualquer rede de hotel. Aliás, o seu market valuation, seu valor de mercado, hoje é equivalente a 30 bilhões de dólares, que é mais que qualquer rede hoteleira mundial, mais que a Marriott, mais que a Hilton, mais que é o dobro da rede Accor, e assim por diante. E não tem um único prédio. Não tem um único prédio. Então, é um modelo totalmente baseado em inteligência artificial. Os algoritmos do Uber, do Airbnb, tudo isso é inteligência artificial. Então, nós estamos vivenciando esse desafio. Nós estamos vencendo problemas já existentes com inteligência artificial, o caso ali do JP Morgan, que substituiu atividades feitas por centenas de pessoas de uma forma muito mais eficiente e barata. Eventualmente, você pode substituir dentro das organizações aqueles escalões intermediários, né? Até brincadeira nesse artigo aí fala dos bad managers. O que é aquele gerente intermediário que a gente chama de bad manager? É o cara que não faz nada, ele recebe esporro e passa esporro para baixo, né? Um roteador de esporro. Esse cara não vale porra nenhuma, não precisa desse cara. Então, tem algoritmos mais eficientes para fazer isso. E aí entra alguns desafios, né? Alguns desafios como, por exemplo, a questão de direito autoral e propriedade intelectual. A gente nunca pensou nisso. E agora a inteligência artificial nos leva a esse desafio. Por exemplo, digamos que eu seja um grande pintor, um artista. Eu aprendi, teve um professor que me ensinou os macetes, mas eu usei minha criatividade e me tornei um artista. Os quadros são meus, ou os quadros são do meu professor que me ensinou? Eu considero que são meus porque eu consegui aprender e utilizei a minha capacidade de inovação, de pensar, para criar as minhas próprias obras. Se os algoritmos conseguem ser algoritmos que se autoevoluem, isso gera um desafio muito grande. 2 exemplos nós estamos vendo. Um é a questão da propriedade intelectual, reconhecido como inventor. Alguns algoritmos, principalmente na área farmacêutica, estão já, digamos, produzindo suas fórmulas químicas que geram fármacos, geram remédios, e não foram treinados para gerar isso. Eles foram aprendendo, fazendo os testes, chegaram à conclusão que determinado conjunto de combinação química seria um excelente remédio para determinado tipo de doença. Quem é o dono desse invento? O pesquisador? Mas o pesquisador não fez essa, digamos, essa orientação, não deu essa orientação para ele. Foi o próprio algoritmo. Então, é o professor ou é o aluno? Ou, no caso de uma obra de arte. O Hélio falou de música, mas nós estamos falando aqui de exemplos como uma tela. Essa tela aqui foi gerada por um algoritmo, onde ele, ao longo do tempo, ele foi reconhecendo a receptividade de quem olhava as telas que ele ia gerando, e chegou à conclusão que esse conjunto de cores, nessa combinação, agradaria um maior número de pessoas possível. Ele aprendeu isso e gerou essa tela. Então, de quem é a autoria da tela? Do algoritmo? Então, são algumas questões que começam a aparecer e nos levam a esse desafio que o que vai ser a nossa função e o que vai ser a função das máquinas nos próximos anos? Eventualmente, algumas funções, principalmente aquelas repetitivas, aquelas que fazem a mesma coisa sempre, robotizáveis, no fundo, são atividades que os robôs fazem. Nós é que estamos assumindo o trabalho deles. Eles vão levar de volta. Então, o motorista,
não preciso. Piloto de avião, não preciso. Hoje, realmente, se vocês observarem, hoje mesmo, o tempo de utilização, digamos, do avião para um piloto, de pilotar mesmo, é muito pouco. Você pegar um típico voo Rio-Paris, 12 horas de voo, apenas cerca de 30 minutos o piloto tem um avião na mão. É 4% do tempo. Assim que você atingiu cerca de 500 pés de altitude, você coloca lá em piloto automático e acabou. Só no finalzinho da aproximação para pouso que você desliga, desconecta o piloto automático. Todo o restante de subida, de voo de cruzeiro, correção de rota, enfrentou vento, de proa, de cauda, aproximação para pouso, posicionamento de flap, tudo isso, redução de turbinas, tudo isso é feito de forma automática. Isso já acontece hoje. Então, novamente, olhando a evolução exponencial, em muito pouco tempo, tudo isso está tornando totalmente dispensável. Call center nós estamos fazendo, já vendo experiências, estamos com algumas coisas muito interessantes, e assim vai. Vocês veem que realmente tem muitas atividades que, eventualmente, podem ser substituídas ou podem ser extremamente modificadas. Então, aonde nós vamos nos posicionar? Nós, como indivíduos, como seres humanos, aonde nós não seremos substituídos pela inteligência artificial. E onde nós não seremos substituídos pela inteligência artificial, onde a nossa característica humana realmente se destaca, nas atividades onde nós nos destacamos. A empatia, a inovação, a criatividade, sentimento. A máquina pode expressar sentimento, mas é uma simulação. Aquele HAL de 1968, ele simulava, pelo menos ali era claramente visto isso, quer dizer, era uma expressão de medo, de terror, pela morte próxima, que seria desligado, mas é real ou é simulado? Né? Ali são chips, não é carne e osso, não tem um sentimento, é diferente. Então, eventualmente, podem ter comportamentos externos muito parecidos, mas não necessariamente, provavelmente, não serão comportamentos naturais. Então, aonde nós vamos realmente nos destacar é nesse tipo de atividade. O que não for isso, a máquina vai assumir. É uma realidade, isso é indiscutível. Como não tem mais ascensorista, não temos mais datilógrafos, nós não vamos ter uma série de funções que vão ser substituídas pelos computadores, e outras funções vão ser modificadas, que a gente não vai ficar fazendo as tarefas repetitivas que nós fazemos hoje em cada uma delas. Então, é por aí que nós vamos, e talvez surjam funções que a gente não tem a mínima ideia que venha. O que pode desaparecer é mais fácil, mas o que vem, eu não sei, não dá para ver aí, mas vou tentar pegar algumas. Vamos pegar aqui algumas prováveis, né? Aqui é um futuro, né? Instituto for Future Insights, mas está aqui, Avatar Manager. Olha que legal, posso ser um gerente de avatares. Essa aqui é legal, especialista em impressora 3D. Esse é um negócio interessante. Isso vai mudar bastante. Inteligência artificial em impressora 3D significa que a cadeia logística muda, o conceito, o que é um fabricante, o que é um varejista, o que é um consumidor muda, eu posso imprimir dentro de casa o que eu quero. Né? Então, tem outras coisas interessantes ali, deixa eu ver. Farmacêutico de órgãos. Esse é um negócio interessante. Você já começa com impressora 3D a produzir órgãos do ser humano, órgãos naturais. Já teve experimentações e já cirurgias com implante de vértebras, criado por impressora 3D, se encaixou perfeitamente. Experimentalmente, um laboratório na China produziu um rim e está produzindo um fígado. E isso leva a uma questão, outro dia eu estava conversando com o pessoal da Embrapa, uma coisa muito interessante. Eu não sei, daqui a 50 anos, será que a pecuária vai ter o valor que tem hoje? Se eu posso ter uma impressora imprimindo um bife? Então, pode ser aquele negócio, isso aí é magia. Lembra-se das leis de Clark? Não é magia, pode ser uma realidade em muito menos tempo. E uma série de outras funções ali, né? Inclusive, cirurgião de amnésia, para você recuperar informações que você perdeu, ou colocar informações que você queira artificialmente, sei lá. Eu nunca fui um chinês, mas, de repente, eu posso viver uma nova vida de chinês. Então, nós estamos falando de um mundo que a gente não sabe. Realmente, a gente não sabe para onde a gente vai, e esse mundo ele é realmente
tão significativo que, agora, a questão de 2 meses atrás, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez um estudo, pediu umas universidades para fazer esse intenso e exaustivo estudo, mostrando qual a importância estratégica da inteligência artificial para a segurança nacional. Quando ele fala segurança nacional, é a manutenção da liderança político-militar e econômica dos Estados Unidos, que hoje é o país líder, disputando com a China essas posições. A China tem o mesmo caminho. A China e os Estados Unidos estão disputando o que seria o futuro da sociedade nas próximas décadas, que é conhecimento e inteligência artificial. Esse estudo, se vocês olharem algumas frases que foram extraídas, mostra claramente isso. Olha, a inteligência artificial, o conhecimento, o domínio das tecnologias, a expertise em desenvolvimento de algoritmos, isso tem um poder significativo para a sociedade. Similar, em termos militares, ao desequilíbrio militar que a bomba atômica provocou. Quem tinha bomba atômica era um país que poderia dominar os demais. Nós tivemos a Guerra Fria, porque haviam 2 lados, Estados Unidos e a União Soviética, cada um com bomba atômica, e isso fez com que nada acontecesse. Ainda bem. Mas repara o poder da inteligência artificial. Reparem a questão que ele cita da supremacia econômica. E é verdade. Supremacia econômica, eu consigo acabar com determinados empregos. Já existem hoje robôs, ainda experimental, mas novamente, pensemos exponencial, que produzem roupas. E roupas que hoje são produzidas um pouco mais caro naqueles países de baixíssimo valor de mão de obra, como o Sri Lanka. Se eu trago do Sri Lanka para os Estados Unidos, para a Alemanha, uma fábrica que imprime a roupa, fabrica através dos robôs, imprime impressora 3D roupas, eu não preciso do Sri Lanka. E o Sri Lanka vai morrer de fome, porque o pessoal não sabe fazer outra coisa, é um país muito pobre. Isso gera uma mudança geopolítica extremamente importante. E como é que a gente vai resolver essas questões? Então, o nível de inteligência artificial, para vocês verem, não é uma discussão, pô, se esse algoritmo é beleza, isso aqui é do Uber. Não, isso tem um impacto geopolítico muito grande. Vocês viram os exemplos que eu mostrei? Eu falei do Fórum Econômico Mundial falando do futuro do trabalho. Estou falando do Departamento de Defesa dos Estados Unidos abordando essa questão. Então, nós estamos falando de algo extremamente importante. Portanto, diante desse cenário, nós estamos num mundo de mudanças rápidas. O cenário de negócios que nós estávamos acostumados era um ambiente de uma certa estabilidade. Eu diria até que o nosso ambiente, por mais instável que fosse, era estável. É como uma corrida de Fórmula 1. O ambiente de negócio que nós estamos acostumados é uma corrida de Fórmula 1. Eu sei a posição onde eu estou, digamos, na terceira linha de largada, do grid de largada. Eu sei quem são os meus concorrentes, como eles correm, e eu vou definir a minha estratégia de corrida. Claro que tem imprevistos. Pode haver um acidente, o meu competidor sai da pista, de repente chove, eu esperava rodar em pista seca, tem que trocar pneus, aí defino a minha estratégia, vai ser na próxima volta, daqui a 10 voltas. Ou seja, tem os imprevistos, mas eu consigo controlar, porque as regras do jogo estão claras. O que nós estamos sentindo é que, cada vez mais, nós estamos num ambiente diferente. É um ambiente onde você está disputando essa corrida, chegou na reta final, né, na linha de chegada, ali, prestes a receber a bandeirada, aí sai um sujeito da arquibancada, passa à sua frente e ganha a corrida. Pô, cara, vem cá, você não cumpriu as regras? Sim, e daí? Cheguei na frente. Então, é isso que está acontecendo. O mundo está cada vez mais volátil. O mundo está cada vez mais incerto, está mais complexo e mais ambíguo. Então, as regras que valiam até agora não valem mais, ou não valerão mais. E o motor dessa transformação é a inteligência artificial. Então, nós estamos nesse turbilhão, né? Essa correnteza. Eu não sei se alguém já fez caiaque, teve uma época que eu fazia esses trecos, e o que aprendi é o seguinte: para você não capotar, não virar, você não pode meter o remo na água para segurar a velocidade. Você tem que correr na mesma velocidade ou mais rápido que a correnteza, senão você vira. E isso se aplica aqui. O cenário de negócio está nos obrigando a ser tão rápidos quanto o processo de mudança, ou mais rápido que o processo de mudança. Se a gente tentar segurar, simplesmente a gente vai capotar.
qualquer que seja o setor que eu esteja, qualquer que seja o nome ou reputação que eu tenho, qualquer que seja o tamanho da minha empresa. Uma startup de 6 pessoas, nós estamos fazendo o Mr. Turing. A Amazon, com 50 mil pessoas, está fazendo uma coisa sofisticada. Então, qualquer que é o tamanho. Pode ser setor de saúde, setor de educação, e assim por diante. Então, esse é o nosso cenário, e eu espero que hoje, durante o dia, a gente fique batendo papo, conversando, interagindo sobre inteligência artificial. Inteligência artificial não é mais o futuro, é o nosso presente. Então, queria agradecer a presença de vocês, tanto aqui quanto quem está assistindo na internet. Espero que, de alguma forma, a gente tenha já um início de discussões. No painel, a gente vai trocar ideias. Eu vou ficar o dia inteiro aqui, podemos conversar. Meu e-mail está à disposição. No LinkedIn também tem muitos artigos, tem uns 200 artigos que eu falo sobre esses temas. E eu gostaria de deixar essa última mensagem para vocês. A gente não adianta a gente ser um especialista, um expert na versão anterior do mundo, mas tem que ser na nova versão. Obrigado a todos.